Graça e paz, amados de Cristo, irmão Osiel, mais uma vez, junto com você, para nós desmascararmos aí os falsos profetas, o sistema religioso, e estamos juntos aí no canal Evangelho Sem Máscaras. Peço o seu apoio, nós estamos rumo aos 30 mil inscritos, é muito importante a sua inscrição, o seu apoio, a sua participação, então já vai dando joinha aí, comente no vídeo, compartilhe o vídeo. Você que não é inscrito, assista primeiro o vídeo, se entender o que nós estamos falando é verdade, é sério, assim se inscreva para nos ajudar. Meus irmãos, o nosso trabalho não é político de forma nenhuma, já deixei muito claro isso aqui para os irmãos. Eu tenho o meu viés ideológico, sempre fui muito conservador, e nem por isso quero me envolver com política. Penso que o ministério e política não combinam. Penso que você ser um pastor, ao mesmo tempo ser um político, não combina. Mas há muitos que pensam que combina. E a gente tem que respeitar as pessoas naquilo que eles pensam. Mas o nosso propósito aqui, irmãos, é desmascarar, às vezes, as pessoas que aparecem de vez em quando na política e pensam que podem falar representando todos os cristãos. Não. Eu vi, na última eleição para presidente da República, uma vergonha no meio cristão. Todos. Eu vi pastores profetizando e defendendo Luiz Inácio Lula da Silva e, principalmente, eu vi pastores defendendo, Bolsonaro e profetizando, esse é o meu escolhido e aquela coisa. Toda vez que eu ouvia alguém falar daquilo, eu dizia, tem 50% de chance de ser verdadeiro. São dois candidatos, um ou outro vai ganhar. Tinha meu lado, não fui vencedor, mas oro para o que está aí possa ser um bom governo para nós. Porque a Bíblia me ensina dessa forma. Orar por aqueles que estão em eminência, orar por todas as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Por mais que eu não queira, que eu não tenha colocado, que eu não goste, que não é a minha ideologia, o que a Bíblia me ensina é orar por aqueles que venceram. Então, é dever nosso orar por todas as autoridades que estão constituídas, por mais que eu tenha repulsa do que fizerem. Eu tenho pessoas hoje que estão no poder, não vou entrar em nomes para não ter viés político, que eu tenho repulsa do que eles estão fazendo. Mas a minha obrigação é orar por eles. E hoje eu trago um vídeo aqui desse nome polêmico, que é Silas Malafaia, pastor Silas Malafaia. Eu fiz aqui alguns vídeos já, até citei o nome dele e falei dele, que foi um homem que em tempos anteriores tinha um viés assembleiano muito forte, doutrinário, mesmo que eu não concordasse da forma que ele exercia o seu ministério, mas ele tinha aquele viés assembleiano muito. E o tempo foi passando, Malafaia foi se infiltrando, foi se envolvendo com teologia da prosperidade, se envolvendo com política de uma maneira assustadora. E eu vou passar um vídeo para os irmãos aqui, e os irmãos vão ver que nós vamos ver Malafaia versus Malafaia. É isso mesmo. Nós vamos ver o próprio Malafaia se contradizendo. E isso é muito preocupante. Podemos mudar de opinião? É lógico, irmãos. Nós podemos e devemos mudar de opinião. Você pode votar no partido aqui hoje e amanhã não foi bom governo, vou trocar. Mas no caso aqui, nós estamos falando de viés ideológico. Porque a grande bandeira que Silas Malafaia levanta hoje é um viés ideológico. Ele diz que, quando defendeu o Bolsonaro, porque não poderia defender a esquerda, porque o viés ideológico da esquerda é algo demoníaco. Mas aí eu vou para um vídeo, e aí as primeiras palavras que eu vou pôr aqui o vídeo... Igreja evangélica, na hora que a Assembleia de Deus, ou a Igreja Batista, ou Presbiteriano, ou Metodista, faz uma opção como igreja por uma candidatura,
disse que nós, como segmento evangélico, nós, como cidadãos desse país, podemos expressar a nossa vontade, a nossa intenção, o nosso apoio. Mas dizer que a Assembleia de Deus apoia A ou B é reduzir a igreja a uma instituição qualquer. A igreja de Jesus está acima disso tudo. Vou encerrar aqui as minhas palavras. Irmãos, vejam bem. É muito sério quando a gente fala, nossas palavras têm muito poder. O que Malafaia falou na primeira parte do vídeo é a coisa mais correta. Uma instituição se envolver na política, apoiar um candidato, é reduzir a igreja a uma coisa pequena demais. Certo? Mas, infelizmente, o próprio Malafaia, na sua conduta, ele vai mostrar que ele envolve, e ele, muitas das vezes, ele quer falar em nome de toda a igreja. É como se ele fosse o representante, é como se todos os cristãos dessem uma procuração para Malafaia falar em nosso nome. E o que não procede. Mesmo que eu esteja do mesmo lado do candidato dele, né, mesmo que você que está assistindo o vídeo concorde que o candidato dele é o correto, mas ele não pode falar em seu nome. O problema é que quando ele aparece e fazendo toda essa movimentação e a forma que ele fala, ele está, de certa forma, representando, achando que está representando todo mundo. E ele próprio fala, é reduzir a igreja a uma instituição qualquer. Mas, infelizmente, irmãos, a igreja brasileira está reduzida a uma instituição qualquer. É triste quando nós falamos isso, mas o sistema religioso cristão, ele não difere de sistema religioso diverso. Com os mesmos interesses, com as mesmas ideias, a única diferença é que tem a Bíblia na mão. Mas por trás, a mistura é grande. Vamos terminar de ver o vídeo aqui. E agora nós vamos ver ele na eleição de 2002. Eu quero encerrar aqui as minhas palavras, Lula, citando alguns textos da Bíblia para alguém que vai... Veja bem, irmãos, o Lula sempre foi da esquerda, sempre teve o viés esquerdista. Bolsonaro está dizendo, o Malafaia tem falado agora que ele tem que defender porque a direita, porque a esquerda, ele esteve do lado da esquerda. Pode mudar também? Pode. Então, mas não é um viés ideológico. Porque naquele momento a esquerda é a mesma de hoje, nunca foi diferente. A esquerda sempre foi esquerda. Vai dirigir uma nação. Uma palavra da Bíblia com... Como eu disse, irmãos, presta atenção aqui. A esquerda sempre foi esquerda, a direita sempre foi direita. Não estou entrando em viés político. O vídeo não é político. O vídeo é um vídeo espiritual. Tá certo? Grande estadista chamado Moisés, em Êxodo 18, 21, diz assim: Moisés, escolhe entre o povo homens capacitados, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a iniquidade. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Então, irmãos, nós vimos Bolsonaro falando que não deve envolver com política a igreja, mas como cidadão deve envolver. E ele, então, ele manifesta o seu envolvimento, né, naquele momento, não vou dizer que ele estava representando a igreja, mas ele manifesta o seu envolvimento com o viés da esquerda. Era o candidato que tinha potencial para ganhar, e o Lula, então, ganhou e governou 2 mandatos, e Luiz e Silas Malafaia estava com Luiz Inácio Lula da Silva. É comum alguém trocar de lado? Com certeza. Não entramos nesse mérito. Mas o viés político, irmãos, quando o Malafaia levanta a bandeira hoje e fala tanto que ele fala, parece-me que ele nunca conheceu a esquerda, mas ele esteve lá. Eu, por exemplo, sempre tive um viés mais conservador toda a minha vida. Toda a minha vida sempre respeitei o viés contrário, mas sempre tive um viés conservador. Porque tem coisa que está dentro da alma da gente. O que eu percebo que Malafaia,
sensação que ele passa para nós, que o viés dele é de interesse para o momento, é o que vai ser melhor para ele. Muda de lado igual, diferente, irmãos, do que eu disse, que nós devemos orar para quem ganhou. Isso aí é obrigação do cristão. Todo cristão deve orar pelas autoridades que estão em eminência. Ali nós estamos falando de um presidente eleito, não. Nós estamos falando de um candidato que ele estava do lado dele defendendo um candidato de esquerda numa boa. Vamos continuar agora a ver o vídeo? Deus escolheu as coisas loucas. Só voltando aqui, os irmãos vão ver que ele fala de Bolsonaro como sendo o escolhido de Deus, mas ele falou de Lula lá atrás também como sendo... Ele comparou Lula a Moisés, o grande estadista. Ele comparou Lula como alguém levantado por Deus. E agora ele fala também de Bolsonaro. Para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Irmãos, os irmãos perceberam como que muda de lado. Eu trago essa reflexão para os irmãos. Nós temos que passar, irmãos, ser mais coerentes com aquilo que nós falamos. O cristão envolver com política já é um risco muito grande, muito grande. Eu sei que muitas pessoas falam, não, mas Deus tem que ter, porque Deus usa... Olha, irmãos, nós, há muito tempo, nós paramos de confiar em Deus e passamos a confiar em homens. Quando a igreja traz um candidato, porque o candidato ir dentro de uma igreja é normal, irmãos, ele tem que fazer, o candidato ele tem que fazer alianças para ganhar a eleição. Então, o Bolsonaro é católico, o Bolsonaro nunca falou que é evangélico, né? E ele ir na igreja evangélica é normal, como Lula, que parece-me que é católico, ele ir na igreja evangélica, como ele foi lá na igreja do Malafaia, é normal. Isso é normal. O candidato buscar aliança política é normal. Mas o pastor buscar aliança política, irmãos, é pegar a confiança que nós temos em Deus e transferir para homens. Eu vejo o Malafaia, ele nessa briga, e não é uma briga apenas, você vê agora em São Paulo, ele brigando contra Marçal, não estou defendendo aqui Marçal, se eu fosse eleitor em São Paulo, eu votaria em Marçal, por questão administrativa, que não gosto da visão cristã dele, não é bíblica, mas como administrador votaria em Marçal. Mas por que Malafaia está enfiando nisso dessa maneira, numa guerra? Qual razão tem interesse por trás? O que nós estamos vendo aí, porque se fosse para defender a direita, quem tem mais viés da direita na capital de São Paulo seria Marçal. Então não é viés político, é interesse. Então nós vemos o Malafaia versus Malafaia. Interesse acima de interesse. Irmãos, nós precisamos voltar as nossas vidas para o Evangelho de Cristo. Nós precisamos voltar a confiar em Cristo. Nós temos que parar de confiar em homens. Mesmo que soframos os danos, como sofreu a igreja nos 3 primeiros séculos, ela sofreu a perseguição, Deus não poupou a igreja disso, mas a igreja estava confiando em Cristo. A partir do momento que a igreja envolveu com política, isso começa com Constantino, nós vamos ver a ruína da igreja, a ruína doutrinária da igreja, não a ruína como instituição, porque como instituição, meus irmãos, a religião nunca acaba, ela só fortalece. Mas como igreja de Cristo, ela vai se perdendo, se misturando, se envolvendo. O que nós vemos, a história da igreja nos mostra, o que a igreja fez em nome de Deus, são barbaridades, porque ela estava envolvida com política, com reis, com governos, com Estado. É hora, meus irmãos, de nós voltarmos para o Evangelho e passarmos a voltar a nossa confiança para Cristo. Era para a igreja estar de joelhos, chorando, Senhor, que o melhor para nós, que o Senhor cumpra, que o Senhor seja o nosso governo. Nós estamos mais ou menos vivendo como lá em Israel, na época de Saul. O povo não queria mais Deus no governo, porque Deus governava através dos juízes. Então o povo começa a clamar porque queria um rei, porque as nações pagãs tinham reis. Eles vão lá e escolhem Saul, aquela ruína que teve.
Nós estamos vivendo mais ou menos a mesma coisa. Nós não queremos mais Deus no governo, nós queremos homens. Aí os pastores pegam os políticos e levam para dentro das igrejas. A igreja virou um palanque, um show de comício, de pedindo voto, uma vergonha. E eu pergunto aos irmãos, o que está melhorando? Algumas pessoas entram no canal e descem o cepo em mim e falam, mas porque Deus usou no passado o homem. Eu pergunto aos irmãos que estão defendendo, o que está melhorando? Ah, meus irmãos, ou nós voltemos a confiar em Cristo, ou é de mal a pior. Que Deus nos abençoe, espero que tenha contribuído com você a entender. O vídeo não é político, o vídeo é espiritual. Ou nós voltamos a confiar em Cristo, irmãos, ou nós vamos estar sempre fadados aos fracassos humanos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Peço a você que chegou até aqui, se inscreva, nos ajude. Nós estamos aí rumo aos 30 mil inscritos, eu preciso do seu apoio. Então a sua ajuda é muito importante. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.